Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Ezequias. É, eu estou iniciando esse vídeo aqui e depois vou fazer outros. Devido à pandemia que a gente está passando aí, né, do coronavírus. Mas se der certo, eu vou seguir passando conteúdo para vocês assim. Eu acho que vai ficar mais fácil de entender. E também, qualquer dúvida, vocês podem voltar o vídeo. E eu acho que com as explicações vai ficar mais fácil. Beleza? Essa primeira aula aqui, basicamente, alguns já viram, né, lá no Sion, e é mais para o pessoal novo. Essa aula é teoria musical, né, é introdução, que também já vai pegar um pouquinho de figuras rítmicas. Então é isso. Vou começar. Essa aula aqui, sempre que eu dou ela, eu sempre pergunto para os alunos, né, o que é música. Eu perguntei para vocês lá também, e muitas pessoas que eu pergunto dizem que música é arte, música é vida, música é amor, música é paixão. E nenhuma dessas respostas devem ser consideradas erradas, né? Porque, querendo ou não, a música é uma das sete artes. E por ser arte, uma resposta com a visão mais artística dessa forma assim, não pode ser considerada errada. Porém, sob uma visão mais teórica e mais voltada para a música que a gente estuda, né? A música moderna, que é escrita, enfim, a gente pode definir a música simplesmente como a arte de combinar os sons e o silêncio. A gente pode achar na literatura diversas definições, mas basicamente todas vão ser isso. Basicamente é isso. A arte de combinar os sons e o silêncio. Beleza? Ah, agora a gente vai ver elementos da música. Então a música ela tem dois tipos de elementos, que são os elementos formais e os elementos básicos. Os elementos básicos eles são formados por alguns elementos formais. Vocês vão ver isso. Então vamos começar pelos elementos formais. O primeiro que a gente tem aqui é o timbre. O timbre nada mais é do que a fonte do som ou a cor do som. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente bate palma, a gente pode dizer que a palma tem um timbre de palma, ou mãos, pode ser também mãos se batendo, enfim. Quando a gente ouve um trompete, a gente entende que aquele é um som de um trompete. Então isso é o timbre. Se a gente ouve um trombone, a gente fala, pô, é um trombone tocando. Então esse é o timbre do trombone. Isso é um timbre, então a cor do som. Depois a gente tem altura. Altura, então, é o som grave ou agudo, né? Aí eu coloquei agudo ou grave. Então, por exemplo, a gente tem que o som do trompete é mais agudo que o som de tuba. E na mesma tuba a gente tem notas que são mais agudas e notas que são mais graves, né? Depois a gente tem a duração. Então a gente tem uma nota que é longa, uma nota que é curta. Vou dar um exemplo. Então, uma nota longa, pá, uma nota curta, pá. E também a gente tem instrumentos que têm duração curta e tem instrumentos que têm duração longa. E isso não tem como ser alterado. Depois a gente tem a intensidade. Então, a intensidade é forte ou fraco. E na música lá a gente tem, por exemplo, escrito na partitura, piano ou forte, né? E tudo isso é relativo. Então, a gente pode ter um crescendo, a gente pode ter que um piano, ora ele é mais forte que outro piano que a gente viu antes. Tudo isso é relativo. Mas basicamente é isso, intensidade, forte ou fraco. Densidade, então densidade é um conjunto de sons sendo executados ao mesmo tempo. Então, sons simultâneos. Pode ser pelo mesmo instrumento, como um piano, pode ser por vários instrumentos. Basicamente é isso, vários sons ao mesmo tempo. Depois a gente tem lá embaixo os elementos básicos. Os elementos básicos são formados por esses elementos primitivos, né, que são os formais, como eu disse. Então, o ritmo, ele não tem um timbre, porém o ritmo ele vai influenciar depois no timbre do instrumento, mas o ritmo em si não tem um timbre. O ritmo nada mais é do que fragmentos do tempo, fragmentos temporais, que todos esses outros elementos vão ser sustentados em cima disso, beleza? Depois a gente tem a altura. O ritmo tem altura? Não tem altura pré-definida. O ritmo tem duração? Tem. Então o ritmo tem duração. É formado
pela duração, né? Então a gente tem a duração dos pequenos ou os pequenos fragmentos de tempo e isso vai gerar um ritmo. Intensidade. Então, ritmo tem intensidade? Não tem. Ele vai moldar uma intensidade depois, talvez, mas não tem uma intensidade definida. Tem densidade? Também não. Beleza? O próximo a gente tem a melodia. Então, a melodia tem timbre? Tem timbre, porque a melodia já é o som, né? O ritmo não necessariamente é o som, pode ser o silêncio também. Simplesmente fragmentos de som ou fragmentos de silêncio. A melodia não, a melodia é o som. Então a melodia tem que ter um timbre pré-determinado. Beleza? Uma definição para melodia é a sequência de sons em alturas diferentes. A mudança, a sequência de sons diferentes em alturas diferentes, beleza? Então a melodia tem altura? Tem altura. A melodia tem duração? Tem duração também. Beleza? Tem intensidade? Sim, pode ser fraco ou pode ser piano. Tem densidade? Não, porque é mais simples do que a harmonia, né? Então ela é só uma sequência de notas, uma sequência de sons. Agora a gente vai para harmonia. A harmonia tem timbre? Sim, pode ter um timbre só repetido por vários instrumentos ou vários timbres diferentes. Tem altura? Tem várias alturas diferentes. Duração? Também tem que ter uma duração para saber se aqueles fragmentos de som são longos ou são curtos. Beleza? Tem intensidade? Sim, pode ser fraco, pode ser piano. Cada instrumento que esteja fazendo um som dentro dessa harmonia pode estar tocando fraco, pode estar tocando piano. Tudo isso vai influenciar na harmonia. Então tem intensidade. Tem densidade? Também. Porque a harmonia são vários sons tocados ao mesmo tempo. Beleza? Pode ser de um instrumento ou de vários. Então tem sim densidade. Beleza? Vamos para o próximo. Agora, notação musical. Notação musical nada mais é do que um sistema de escrita da música, né? Então são elementos gráficos que vão representar som, silêncio, ou seja, é o que vai demonstrar graficamente para a gente o que a gente deve fazer na hora de executar uma música, beleza? Então lá para frente a gente vai ver a pausa, as figuras de som, enfim, são isso, são elementos gráficos, sinais gráficos que representam uma organização de sons e o silêncio, beleza? Depois a gente tem a notação musical moderna, que já é a notação que a gente usa lá na banda. Então, as partituras mais modernas, a gente tem essas notações. Existem notações mais antigas, que quem tiver curiosidade aí vale a pena pesquisar, beleza? Atualmente a gente usa, então, a pauta, ou pentagrama, que é essas 5 linhas que a gente está vendo aí no começo, e 4 espaços, né? E aí que são colocadas as notas. Depois a gente tem as linhas suplementares inferiores e superiores, e os espaços também, né? Depois a gente tem a barra de compasso, que ela serve para separar um compasso do outro, ou barra simples também. Em alguns lugares a gente vê isso. Depois a gente tem a barra dupla, ou barra dupla simples, né? Que separa, indica a mudança de uma estrutura, pode ser de uma tonalidade para outra, de uma melodia para outra, quando vai haver uma mudança de melodias, enfim. Ela define mudanças em determinados trechos da música. A gente tem a barra tracejada, que ela subdivide um compasso, e a gente tem a barra dupla final, ou barra final, que ela vai determinar o fim da composição, né, o fim da música. Beleza? Agora a gente vai para as figuras rítmicas. Essas são as figuras rítmicas que a gente mais usa atualmente. Existem outras, mas basicamente são essas. Quem tiver curiosidade, só pesquisar, é fácil de achar. Então a primeira figura, ali na primeira coluna da esquerda, a gente tem os nomes delas. A primeira é a semibreve, a gente logo à frente tem a figura de som da semibreve, depois a gente tem a pausa de semibreve e o número correspondente à semibreve. O 1 ele corresponde à semibreve porque atualmente a semibreve é a figura mais longa que a gente utiliza na música moderna. Então o 1 vai representar um inteiro, ou seja, se ela é a máxima, ela é o inteiro. As outras são
fragmentos ou partes dela, né? Então depois a gente tem a mínima, que ela vale a metade da semibreve, por isso o número 2, que é 1/2, né? A gente tem a semínima, que é 1/4 da semibreve, 1/4, e a gente usa o número representativo 4. Essa forma de número representativo, na verdade, são frações, né? A gente fala número correspondente, ou que representa essa figura, para ficar mais fácil de entender. Lá para frente vocês vão ver isso. Depois a gente tem a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. Sempre assim, uma é a metade da anterior, beleza? E a anterior é o dobro dela. Vamos para o próximo. Aqui a gente tem a estrutura de uma figura rítmica. Então, o número 1 ali é o colchete, ou a bandeirola. A bandeirola, ou colchete, ela só vai aparecer a partir da colcheia. Aí depois ela aparece na colcheia 1, na semicolcheia 2, na fusa 3, na semifusa 4, e depois a gente tem a quartifusa, que é uma outra figura que dificilmente vai ser vista. Beleza? Ah, e as notas lá, tem notas de maior duração, que a gente tem a máxima, a longa e a breve. Vale a pena pesquisar também. Eu coloquei uma observação aí embaixo que é assim, figuras não são notas. Não são notas porque quando a gente vê uma figura dessa, uma colcheia, como está aí no slide, essa colcheia, ela não tem um som estabelecido para ela ainda, não tem uma frequência estabelecida. Então ela é só uma figura gráfica, simplesmente isso. Beleza? Então eu coloquei ali, nota musical é termo empregado para designar o elemento mínimo de um som, formado por um único modo de vibração do ar, ou seja, uma frequência, né? Sendo assim, a cada nota corresponde uma duração e está associado a uma frequência, cuja unidade mais utilizada é o Hertz. Beleza? Então, quando a gente atribui uma frequência a esse símbolo musical, aí sim passa a ser uma nota. E é isso, essa foi a primeira aula, espero que tenham gostado, tentei ser o mais breve possível. Isso já foi falado lá no Sion, é mais para os novos mesmo que não pegaram. E se vocês acharem que funciona melhor assim, eu vou começar a mandar dessa forma, beleza? Talvez posteriormente até coloque no YouTube. Mas é isso. Falou!